Muito bem, amigos do Arena Esportiva, estamos voltando com o tema que é lei, inclusive, aqui no estado do Rio de Janeiro. O autor é o deputado Paulo Ramos, a massificação para a prática esportiva, juntamente com o presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do município do Rio de Janeiro, Diogo Seabra. Deputado Paulo Ramos e Diogo, você como presidente do sindicato, o deputado como parlamentar. A gente tem observado, isso não é de agora, clubes do Rio de Janeiro, Zona da Leopoldina, Bom Sucesso, ali São Cristóvão, da Zona Oeste, Campo Grande, o próprio Bangu, clubes de futebol que vou citar, até clubes que já desapareceram. Temos também o Olaria, que está aí também com jogos na Rua Bariri, mas enfim, clubes que tinham uma certa notoriedade na década de 50, 60, 70, até um pouquinho da década de 80, e hoje não tem mais essa notoriedade, apenas a nível municipal, a nível estadual aqui no Campeonato Carioca. Eu pergunto ao senhor deputado e também a você, Diogo, como presidente do sindicato, esses clubes não poderiam servir para que as crianças das escolas públicas, sejam elas estaduais ou municipais, utilizassem as instalações numa parceria público-privada daquela escola ou daquelas escolas que não tivessem quadra e aparelhos necessários para essa prática, deputado? Mas essa é a lei. Esse o programa de massificação da prática esportiva tem exatamente esse escopo. Aproveitar a capacidade instalada, recuperar ou ampliar com parceria com as escolas que não dispõem de equipamentos esportivos. Olha só. Aliás, quando eu citei os atletas que eram empregados, que naquele tempo o futebol era o futebol amador. O profissionalismo ainda era muito embrionário. É verdade. Eu deixei de citar um grande jogador, Décio Esteves, que também trabalhou no Instituto. Mas eu quero dizer o seguinte, o objetivo da lei é exatamente este. E mais, e ainda pode, e o Diogo, eu falo as coisas, Diogo, muito mais como alguém que é entusiasta, não como conhecedor, como você é conhecedor. É dizer o seguinte, não precisa ter uma programação exclusiva para as crianças. Pode ter uma programação ampla, terceira idade, com a terceira idade, com as pessoas com portadores de deficiência, para que a criança, a partir desse programa, ela também tenha uma outra perspectiva, uma outra convivência. Não é a descoberta de talentos. A descoberta de talentos é uma consequência daquela frente. Não é esse o objetivo. Mas a descoberta de talentos será uma consequência natural. Como é feito em todo mundo. Até uma forma de incentivar o próprio aluno, a criança. Concorda, Diogo? Sim, e você tendo esses espaços nessa parceria público-privada, você vê que diversos clubes que tinha na década de 60, 70, 80, eles se fecharam por uma subutilização. Você cada vez mais deixou de utilizar aqueles clubes nos finais de semana e durante a semana, quando na nossa juventude as pessoas utilizavam cotidianamente, faziam parte da sua rotina, e esses clubes cada vez mais eles se viram fechando, cada vez mais esvaziados. Com essa utilização da parceria público-privada, você, além de ter o fomento da atividade física, a abertura do mercado de trabalho, você tem esses clubes e esses espaços impulsionados, porque você tem manutenção, você tem... No final de semana, como que os trabalhadores estão em casa, usam Você tem uma série de benefícios que você pode trazer para diversas esferas, não só o clube, não só a sociedade e não só o profissional de educação física que vai ter seu espaço garantido. Veja só, deputado, isso que o Diogo falou que é muito importante, porque não é só o profissional de educação física, é aquele que cuida do clube, o segurança, o porteiro. Né? São N pessoas, N profissões envolvidas na matéria. Se tem uma série de grupos que são independentes, mas nesse momento eles passam a ser atrelados e são envolvidos diretamente nesse projeto, que é fantástico. Você tem do porteiro à criança de 3 anos, ligados por um cordão invisível, mas que é ao mesmo tempo meio que mágico. Todo mundo consegue ser contemplado de uma determinada maneira. Isso que esse projeto tem de tão fantástico. E traz alegria para a vida. Claro. Porque se você... Incentivo. Meu querido, as escolas não têm horário integral.
As escolas não têm equipamentos esportivos. A maioria das escolas tem estudo que aponta que cerca de 60% das escolas ou não tem quadra ou não tem a possibilidade da utilização daquele espaço, porque ou está rachado e corre risco de uma torção, de uma lesão para uma criança daquela. Então, como é que se diz? Eu posso citar de cabeça vários clubes que estão completamente ociosos, não só durante a semana. Você citou clubes com mais notoriedade. Bom Sucesso, Portuguesa. Olaria tem. Um abraço para o Pintinho, presidente do Olaria. Né? Bangu já teve Vila Olímpica, já teve a piscina do Bangu, já teve... Hoje, eu sou de Realengo, sou do Cruzeiro de Realengo. Mas pode falar do São José, no Magalhães de Baixo, do próprio Realengo. Então, a qualidade de vida. Adolescentes e jovens sem nenhuma alternativa de ocupação. Sim. O que se preocupa, né, deputado? Então pode colocar a educação integral, em horário integral, aproveitando esses espaços. Pô. E aí gera emprego, ele citou bem, Diogo, não apenas para o professor de educação física. Para uma série de categorias, né, deputado? E é um custo, tem que dizer isto, há um custo muito pequeno, pô. Muito pequeno. Eu não vou citar o nome, mas uma vez eu procurei um prefeito e falei, levei a ideia, não tinha nem lei. Eu era deputado federal. Eu falei, eu sei que você não vai fazer, que você não é capaz de compreender o que é isto, que você não vivenciou. A importância, né? Sim. De ter... Você não sabe o que é isso. Isso porque a gente está se limitando, entre aspas, é óbvio, o tempo do programa é curto, mas a gente está falando das crianças e adolescentes. Se a gente transferir isso por um grupo, vou dar um exemplo, de terceira idade, onde você tem um nível de depressão, onde você tem diversos problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, se você levar essa atividade física para esses grupos, você tem a parte de sociabilização, porque a maioria dos idosos eles são abandonados ou estão em casa de repouso ou são abandonados pelos filhos, netos, que só vão no final de semana. Então, se visitar os hospitais, muitos idosos vão aos hospitais não porque estão com problema de saúde, mas porque eles querem conversar com o enfermeiro, eles querem falar com o médico. A convivência. A convivência. Não precisa construir nada. Nada, já está tudo pronto. Já está tudo pronto. É só a utilização do que se tem. Uma parceria, por exemplo, deputado público-privada, resolveria, por exemplo, os clubes são entidades privadas, com o poder público municipal e estadual. Eu já insisti com alguns prefeitos. Já insisti com alguns governadores. Mas como é que sensibiliza politicamente? É muito difícil. Muito difícil. Ter uma política pública. Não é um clubezinho ali que começa a bater na porta para pedir. Com seu PIB na mão. Não, é fazer um cadastramento dos clubes. Um trabalho sério. Sério. Verificar as escolas no entorno. Verificar a capacidade instalada. O que é preciso investir ali? O número de crianças, adolescentes. Número de tudo. É uma política pública. Perfeito. Pública. Perfeito. Para massificar, quando eu falo massificação da prática esportiva, é massificar a atividade física que incorpora a prática esportiva. Sim. E aí sim, com a massificação, com a socialização, necessariamente vai descobrir talentos, pô. Acaba sendo uma consequência. Acaba sendo uma consequência. Eu tenho que aproveitar. Já que o presidente do sindicato está aqui, é a hora, eu tenho um projeto de lei tramitando aqui no Legislativo e eu enfrento dificuldades para pelo menos 3 aulas semanais de educação física. 3 tempos obrigatórios. Pelo menos 3. Eu vivi, já falei, na Polícia Militar. De segunda a sexta, nosso horário era integral, que a academia, inclusive, era internato, de segunda a sexta-feira. Sempre nós começávamos a atividade escolar com educação física, de segunda a sexta-feira. Quando eu proponho pelo menos 3 tempos diários, isso é muito pouco, mas pelo menos já seria um início. O ideal seria que a atividade começasse com a educação física. E o bom, por exemplo, se não me engano, foram 20 anos que a educação física passou a não ser obrigatória.
nas escolas. E retornou agora, recentemente, até quando o ministro Jorge Hilton, ministro do Esporte, que também era ligado à educação, conseguiu fazer com que a prática esportiva voltasse a ser obrigatória. Na reforma do ensino, estava se esquecendo da obrigatoriedade da educação física, que felizmente... Alguém despertou. Exatamente, alguém despertou e ela voltou a ser obrigatória, Diogo. Sim. Aqui no Rio de Janeiro, vou falar especialmente de uma lei que foi criada pelo Paulo Ramos. Nós temos uma frente parlamentar da educação física dentro do estado do Rio de Janeiro, capitaneada pelo deputado Paulo Ramos, pelo Conte Bittencourt. Nós conseguimos aprovar o 7195, a lei 7195, que obriga a prática de atividade física durante toda a vida escolar do aluno. Isso tanto faz na pública como na privada? Sim. Nas duas redes. Abre-se um leque muito grande e você cria uma cultura de atividade física. O Rio de Janeiro ele sempre foi um celeiro de atividade física no Brasil. A gente sempre foi referência de atividade física no Brasil. Só que por uma questão tecnicista, por uma questão, vamos colocar assim, de mercado, uma quadra, quantas salas de aula você consegue fazer numa quadra? Para você botar 20 crianças numa aula ou você bota 100 montando 4 salas de aula? Então, se foi retirando a educação física de maneira gradativa, de 4 tempos passou para 3, passou para 2, passou para 1 no sábado, opcional se você quisesse ou não, até que se chegasse à extinção. É verdade. Isso que aconteceu com a educação física é uma questão mercadológica, é uma questão de eu boto 20 para praticar atividade física, onde quem não conhece acha que é a brincadeira pela brincadeira, ou boto 100 que podem pagar a mensalidade a mais. Deixa eu dizer uma coisa só para sei que está terminando o tempo. Na verdade, a cultura física, com o surgimento de muitas academias, nós estamos aí com esse apelo, mas muito mais para adultos. Crianças e adolescentes que estão no período escolar, não vão a essas academias particulares. E que estão no seu auge do aprendizado motor. Exatamente. Só quer ver um negócio que isso às vezes chega até a irritar, deputado. Ano passado o Rio de Janeiro sediou os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Pan-Americano. Em 2007 sediou os Jogos Pan-Americanos. A sua lei é de 2007. Mundial de Futebol. Mundial de Futebol em 2014. Vários eventos. Em 2019, também tivemos os Jogos Mundiais Militares. Em 2019, teremos a Copa América novamente do Brasil, quando tivemos em 1989. Muito bem. Por que não utilizar esta lei, que é de sua autoria, mas é do povo do estado do Rio de Janeiro? O senhor apenas foi um interlocutor para que isso seja colocado em prática. Falamos outro dia aqui do skate que passou a ser modalidade olímpica. E eu disse o seguinte, as crianças e os adolescentes não conhecem, talvez, nem 50% das modalidades olímpicas, porque não tem a prática. Verdade. Nem as modalidades, nem os aparelhos que são ofertados. Sim. A maioria está subutilizado e abandonado. Quer dizer, então, é preciso o quê? Mobilizar a sociedade para que ela adquira essa consciência. E é por isso que o presidente do sindicato está aqui, Diogo. Você é um dos responsáveis por essa ação política que conta, obviamente, com a nossa solidariedade. Muito bem, nós estamos chegando ao final do Arena Esportiva. O tema foi a massificação para a prática esportiva. E nós contamos com as presenças do deputado Paulo Ramos, que é autor desta lei, e também do presidente do Sindicato dos Profissionais de Educação Física do município do Rio, Diogo Seabra. Obrigado, deputado. Obrigado também, Diogo, a participação do Arena. Você também pode assistir ao programa pela internet no www.alerj.rj.gov.br e mandar sugestões para o e-mail arenaesportiva@tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense.